nosso abraço fraterno nessa noite, bem como dos benfeitores espirituais que já nos assistem desde o momento que aportamos naquela porta. Sabemos que a luz, o amparo e a proteção desta casa, dos mentores desta casa, recebem a cada um de nós desde o momento que chegamos aqui. Acolhem os nossos pedidos e nos conduzem para a harmonia do nosso corpo e do nosso espírito. Meus irmãos, eu trago hoje uma mensagem que foi psicografada por Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. Nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo na visão espírita. Mas antes disso, eu vou ler aqui uma mensagem então, que Emmanuel deixou para Chico Xavier, que vem de encontro ao momento em que estamos vivendo, diante de tanta calamidade, diante de tantas discordâncias políticas, sociais, de todos os meios de comunicação, e aí muita coisa surge e nós ficamos nesse fogo cruzado, né? A humanidade, né? Intrigas e acusações. Quanto possível, abstente de assuntos infelizes. Muitas vezes, quem te fala contra os outros pode trazer a imaginação doente ou superexcitada. Quando alguém, porventura, te faça veículo de alguma intriga, tanto é digna de compaixão a pessoa que te trouxe essa bomba verbal, quanto a outra que a teria criado. Uma frase mal ouvida será sempre uma frase mal interpretada. A criatura que se precipita em julgamentos errôneos a teu respeito, talvez seja vítima de lastimável engano. Muitas pessoas de hábitos cristalizados em comentários descaridosos em torno da vida alheia estão a caminho de tratamentos médicos dos mais graves. Se tens a consciência tranquila, opiniões negativas não te alcançam diante de críticas, ofensas, intrigas ou acusações. Chico Xavier. E aí nós vamos falar então sobre a parábola do joio e do trigo, que é o texto do livro Parábolas Evangélicas, capítulo 2, de Rodolfo Caligares. Tá? O reino dos céus, disse Jesus, é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os servos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos ao dono do campo, disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? E eles lhes disse: o homem inimigo é que fez isso. E os servos continuaram: Queres então que o arranquemos? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele o trigo. Deixai-o crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Esta passagem está lá no Evangelho de Jesus, em Mateus, capítulo 13, 24 ao 30. Então, o que significa para nós esta passagem? A significação desta parábola parece-me uma nitidez meridiana, né? O campo somos nós. Nós, a humanidade, somos o campo. O semeador. Quem é o semeador? É o Mestre Jesus, que semeou a semente, né? Que é
A semente de trigo da parábola do semeador é o quê? É o Evangelho de Jesus. Jesus semeou em nós, então, o seu Evangelho, os seus ensinamentos. Mas aí veio a erva má, que é o joio, né? E o que é a erva má, então? São as interpretações capelosas dos seus textos. Né? É a forma como se interpreta os textos de Jesus, as palavras de Jesus. Jesus era perseguido na época, né? Quando ele falava com as multidões, os doutores da lei vinham e perseguiam Jesus, tanto que aconteceu, né? Tudo o que aconteceu. Né? E quem é o inimigo? Quem será o nosso inimigo, então? Aqueles que as têm lançado de permeio com a íntima da doutrina cristã, ou seja, né? Que são contrários, né? Com a autenticidade da doutrina cristã. Aqueles que semeiam, que falam contra, né? Se há governo, sou contra. Se há uma religião, sou contra aquela religião, sou contra essa, sou contra aquela, porque lá fazem isso, porque lá fazem aquilo, porque lá fazem aquele outro. Quer dizer, religião nenhuma presta para essa pessoa, né? Esse é o inimigo. Ele não acredita nas pessoas, nas lideranças religiosas, ou em determinadas pessoas que frequentam determinada religião. Esse é o inimigo, que vem semear a discórdia, a desunião. Mas o divino mestre fizera a boa semeadura, pregando e exemplificando o amor entre os homens, como condição indispensável ao advento de um clima de entendimento fraterno no mundo. Eis que os supostos herdeiros do seu apostolado, assolados pelo egoísmo e pelo orgulho, começam a criar questiúnculas e dissensões, né? Começam a questionar os ensinamentos de Jesus. E dissensões entre os homens, entre a humanidade. Então, qual é a religião do bem? A religião do bem, objeto de sua missão terrena, tem uma simplicidade incomparável. Porque Jesus falava, né, por parábolas. Ele falava com simplicidade. Não com palavras bonitas, não, ele falava com simplicidade. Ele ensinava a todos. Ele falava no meio dos doutores da lei. E ele falava aos mais simples e os mais humildes, aos pescadores, né, a todas as pessoas. Mas sempre com a mesma simplicidade, sempre com o mesmo amor, né? E com autenticidade e com autoridade moral daquilo que ele falava. E é isso que talvez esteja faltando hoje em muitas religiões, autoridade moral, né? Porque muitas pessoas que se dizem cristãos não fazem nem aquilo que estudam, nem aquilo que dizem, né? E aí que vem, então, essas dissensões diante de determinadas religiões, né? E aí cria-se, né? São os inimigos que vêm semear o joio no meio do trigo. Fragmenta-se em dezenas de religiões, mais ou menos aparatosas, com sacerdócio organizado, sustentando dogmas ininteligíveis, preconizando e mantendo cultos pagãos, exterioridades grotescas, né? Então, para nós entendermos, né, essas questões da religião, né? A gente até tem uma palestra sobre isso no YouTube, quem quiser procurar lá, nos procure lá, Casa Espírita Mãos Unidas, ou Vilmar Escapim, vai aparecer lá a exposição que a gente fala sobre religião. Qual é a melhor religião? Qual é a religião ensinada por Jesus? A do amor ao próximo, aquela que transforma o homem para o bem, aquela que muda o modo de ver e o modo de pensar o seu semelhante.
E a si próprio também, né? Porque quando ele diz ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele impõe uma condição para amar o próximo, é a gente se amar. E se ao nos amarmos, nós temos que procurar nos melhorar, nos transformar moralmente, espiritualmente. Então essa é a religião que nós temos que procurar. Não é o nome da religião que vai me modificar. Não é o templo, não é a casa espírita, não é aqueles templos suntuosos, não são os dogmas. Né? Eu posso frequentar qualquer tipo de religião, de seita religiosa, seja o que for, mas desde que ela toque no meu coração e me torne um ser melhor para mim e para o meu próximo, para a minha família, né? Para a sociedade onde eu convivo, com responsabilidade e seguindo os preceitos cristãos ensinados por Jesus. Aí sim, essa é a religião. Ah, mas eu estou lá em tal religião. Tu está bem? Continue lá. Te fez bem? Perfeito, continue lá. Continue sendo essa semente de trigo que vai frutificar. Surgem facções, olha só, né, o que ele diz aqui, ó, surgem facções e subfacções incriminando-se reciprocamente de heréticas e heterodoxas, né? Heterodoxos são contrários aos princípios cristãos. Entre setas, eles, né, outros tipos de denominações. E as que se tornam mais poderosas procuram eliminar as outras. Esse é o inimigo que planta o joio, né? Então procuram eliminar as outras, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Nós sabemos que a própria doutrina espírita teve centenas e centenas de livros queimados, né? O Livro dos Espíritos, as primeiras edições foram queimadas, né? Muitas pessoas espíritas, né, ou espiritualistas foram queimados em fogueiras, né? Porque sentiam a vibração, sentiam a presença de irmãos nossos, desencarnados. Eram tidos como bruxos, como feiticeiros, como, né? Entre outras denominações que a gente sabe da história, né? Então, em nome da religião, quantas guerras aí no Oriente Médio, né? Quantas guerras travamos hoje dentro de nossas casas, dentro de da sociedade que vivemos. Às vezes a gente estava conversando, um grupo de amigos, colegas de trabalho, estava conversando sobre o espiritismo com um com o outro ali, que a gente sabia que era adepto da doutrina, vinha um outro colega lá do lado, que era de outra denominação, chegava perto e se afastava. Ele não ficava junto com a gente, ele não debatia, né? Então, são as pessoas heréticas, né? São pessoas que é só aquilo que serve e pronto, fechou, né? É isso. Então não abre-se um leque do conhecimento. A gente não pode falar daquilo que a gente não conhece. Eu não posso falar de uma religião se eu não conheço ela. Ah, porque eu conheço tal pessoa que vai lá e a pessoa é isso. Não, você conhece aquela pessoa, não a religião dela. Não a fé que ela professa. O que ela faz é a responsabilidade dela, não da religião. Então é isso que nós confundimos quando falamos no joio e no trigo, né? Dessas pessoas que distorcem os ensinamentos de Jesus, que buscam para si a bel prazer do seu ponto de vista pessoal, independente de se isso é bom ou ruim, se vai ajudar alguém. Então esse é o inimigo que semeia o joio no meio do trigo, no campo, né? Que somos nós. E assim, em nome daquele que for a personificação da tolerância, da bondade, da doçura, séculos pós séculos a discórdia lavra na terra. Os filhos do mesmo Deus empenham-se em lutas fraticidas e milhares de vítimas sucumbem aos golpes da mais estúpida e feroz odiosidade, de ódio, né, que há incendiado os corações humanos. Olha quanto joio no meio do trigo.
quanta erva daninha, quanto ódio disseminado. Como pôde esse joio nascer e crescer de mistura com o bom trigo? E agora? Como é que nasce? Como é que nasceu esse joio no meio do trigo? Lá na parábola está escrito. Vocês lembram que eu li a parábola? Olha só. É que, segundo a palavra de Jesus, os servos dormiam. Os servos dormiam e não viram. Então, o inimigo semear o joio. O que quer dizer dormiam? Deixaram de orar e vigiar. Quando nós paramos, nós esquecemos de orar, de nos colocar na posição de cristãos. Independente da crença, se nós formos orar uma oração decorada, a irmã fez aqui agora a Ave Maria em homenagem à Nossa Senhora, o mês das mães, o mês dedicado à Nossa Senhora, seja uma oração espontânea de coração, mas principalmente vigiar os nossos pensamentos, para podermos vigiar as nossas ações. Esse é o momento que nós dormimos e o inimigo vem e semeia o joio. O que é o joio? Nesse caso, são os maus pensamentos. Aquele ditado popular que diz cabeça vazia, porta aberta para coisas ruins, é o momento que nós dormimos na parábola. E veio o inimigo e se aposta da gente. Me diz o que pensas e sentes e eu direi quem andas contigo. Então, quando nós paramos de orar e não vigiamos os nossos pensamentos, qualquer coisa nos distrai, qualquer pessoa que fala mal de A ou B, ali naquela primeira mensagem que eu li, vem e semeia uma intriga, semeia uma acusação contra alguém ou contra mim mesmo, e eu recebo aquela acusação, mesmo sem dever, e eu me deixo contaminar por aquela vibração negativa. O que eu estou fazendo? Estou dormindo. Não estou vigilante. Eu não estou em sintonia com os mentores espirituais. Não estou em sintonia com Deus, com Jesus. E muito menos colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Porque nós muitas vezes nos deixamos contaminar por essas intrigas, por essas acusações maléficas de alguém. Quando a gente, hoje na era da tecnologia, as fake news, a gente sai colocando coisas na internet porque alguém me mandou, alguém postou ali e eu nem sei saber a fonte, já vou passando adiante. As informações desencontradas, nós somos responsáveis sim por aquilo que nós postamos nas redes sociais. Nós estamos disseminando ódio entre alguém. Nós não buscamos a fonte, a verdade. Estamos semeando o joio no meio do trigo. Porque a humanidade hoje demonstra para nós, nessas situações que estamos vivendo no Rio Grande do Sul, já tivemos em Santa Catarina, tivemos ali em Brumadinho, tivemos tantas catástrofes no Japão, tivemos em outros continentes, catástrofes climáticas, e a humanidade se une. Há quem diga que o mal prevalece sobre o bem, não. O bem prevalece sobre o mal. E a gente está vendo isso agora. Porque se o mal prevalecesse, nós tínhamos muito mais presídios do que casas espíritas, do que igrejas, do que pessoas reunidas para estudar o Evangelho. Então o mal está aí, o inimigo está atento. Cabe a nós estarmos vigilantes, para não nos deixarmos contaminar pelo joio.
para que o inimigo não plante o joio na nossa mente. A erva daninha que vai nos prejudicar moralmente, espiritualmente e até fisicamente, porque a gente sabe, né, que uma mágoa, uma intriga, uma acusação, né, causa uma mágoa. Má água dentro do meu corpo é o quê? A gente está vendo agora essa má água circulando aí nos rios, nas ruas, está matando gente. Má água. Imagine essa má água dentro de mim. Uma mágoa é uma má água dentro do meu corpo. Se instala uma doença no corpo físico, nos centros de força, né? E aí qualquer órgão do corpo adoece. Mas porque nós nos deixamos, dormimos e não vimos o inimigo chegar e semear o joio no nosso coração. Então é preciso orar, vigiar, estar atento, fazer a reflexão. Se você tem a consciência tranquila, não devo. E se errou, peça perdão, reconheça o seu erro, arrependa-se, repare o seu erro. Nunca é tarde para se perdoar e perdoar alguém e principalmente pedir perdão. Nunca é tarde. Muitas pessoas desencarnam e a gente, eu queria tanto pedir perdão. Peça, ele vai estar ouvindo. Aonde o ente querido desencarnou e você não teve tempo de pedir perdão verbalmente, peça em pensamento, ore por ele e ele vai entender que a tua vibração de amor, teu pedido de perdão talvez seja mais sincero do que se você falasse. Porque aí você está falando com sentimento. Mas enquanto estamos aqui juntos, meus irmãos, nunca é tarde para arrepender-se dos seus erros. Se houve intriga, se houve acusações sobre a minha pessoa, reveja os teus conceitos, reveja as tuas ações, reveja o que você fala por aí e o que você faz. O que eu fiz a um dos meus irmãos que eu repreenderia se me fizessem? É o exame de consciência, a reforma íntima, para não nos deixarmos contaminar pela má erva dentro de nós. E principalmente pela má água que circula dentro do nosso corpo. E assim, então, meus irmãos, contemplando essa confusão religiosa, muitos se admiram de que a providência não tenha eliminado do globo. Esse dia, entretanto, chegará, né? Mas por que Deus não termina com isso? Por que Deus não... A gente às vezes se pergunta, a gente vê as pessoas, mas por que Deus deixa acontecer isso? Deus é bom, Deus é justo, Deus não nos castiga, Ele nos coloca diante das dificuldades para nós aprendermos, para nós evoluirmos, né? Esse dia chegará, um dia chegará o fim disso tudo, o dia que nós tivermos moral para isso, estivermos elevados espiritualmente ao ponto de estarmos vivendo nas muitas moradas da casa do Pai, nos mundos felizes, no mundo de regeneração, né? Estamos hoje em provas e expiações para a transição para o mundo de regeneração. Será que todos nós vamos passar por essa regeneração? A cada um será dado segundo as suas obras, segundo a sua consciência. Capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Allan Kardec deixa bem claro, né? Não haverá um juiz, um promotor, um advogado, nem para te acusar, muito menos para te defender. Somente a tua consciência. Aonde você estiver, nas muitas moradas na casa do nosso Pai, né? E Jesus diz, há muitas moradas na casa do Pai. Então, aonde nós estivermos, encarnados ou desencarnados em espírito, somente a nossa consciência. Ela que vai nos acusar ou nos absolver. O joio, ao brotar, é muito parecido com o trigo, e arrancá-lo antes de estar bem crescido seria inconveniente, por motivos óbvios. Na hora da produção dos frutos,
em que será perfeita a distinção entre ambos. Já não haverá perigo de equívoco. Será ele, então, atado em feixes para ser queimado. Coisa semelhante irá ocorrer com a humanidade. Somos nós. Nós somos o joio e o trigo. E aí nós seremos atados em feixes ou seremos colhidos? Cada um fala por si. Cada um é responsável por aquilo que faz, por aquilo que diz, por aquilo que prega, né? Pela sua consciência. Então, meus irmãos, aproxima-se a época em que a Terra deve passar por profundas modificações, física, socialmente, a fim de transformar-se num mundo regenerador, mais pacífico e, consequentemente, mais feliz. Quando os tempos forem chegados, todos os sistemas religiosos que se hajam revelado intolerantes e opressores cairão reduzidos a nada. E todos quantos não se afinem com a nova ordem de coisas conhecerão o fogo da expiação em mundos inferiores, mais em conformidade com o caráter de cada um. Está aí a resposta. Em conformidade com o caráter e a moral de cada um. É aquilo que eu falei. Não haverá ninguém te apontando o dedo, te acusando, ou te salvando, né? Vem, uns para a minha direita, outro para a minha esquerda, para cá, tu vai para o fogo, tu vai para o céu, tu vai para o fogo. Não haverá isso. É porque isso não existe. Esse fogo que fala no texto, né? Esse fogo que nos queima, é da intranquilidade, é da consciência que eu tenho de que eu errei, é da consciência que eu tenho que eu não perdoei, é da consciência que eu tenho que eu perdi uma encarnação, 2, 3, 4, e não aproveitei os ensinamentos de Jesus. Não me melhorei espiritualmente, moralmente, não ajudei o meu próximo, não me comovi com as mazelas do próximo, me envolvi em religiões que não me ajudaram em nada, critiquei os outros, critiquei quem fez alguma coisa pela sociedade, não estendi a mão, usei a fortuna de forma inadequada. E podíamos elencar tantas coisas, né, meus irmãos? Os 10 mandamentos, está ali. É o código de conduta da moral cristã. E Jesus resume: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo nunca te mesmo. A doutrina espírita nos mostra que fora da caridade não há salvação. E tantas outras frases que podíamos dizer aqui que nos mostram o caminho, mas nós estamos adormecidos ainda. O que está precisando acontecer para que nós acordemos? Para que nós possamos orar e vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações. Até quando vamos permanecer assim? Por outro lado, meus irmãos, as almas avessas à guerra, à maldade, ao despotismo, enfim, a tudo quanto tem impedido o estabelecimento da fraternidade cristã, entre os homens de todas as pátrias e de todas as raças, estas hão de merecer o futuro lar terrestre, higienizado em sua aura astral e equilibrado em suas condições climáticas, gozando finalmente a paz, a doce e alegre paz, de a muito prometida às criaturas de boa vontade. Olha como é simples. Parece, né? Boa vontade. E com essa palavra, então, eu encerro a nossa exposição da noite. Basta ter boa vontade. E nós estaremos fazendo aquilo que é correto.
e estaremos finalmente gozando da tão doce e alegre paz. Que essa paz então nos envolva e nos proteja a todos nós. Que assim seja. A voz de Maria dentro da alma minha, que me traz conforto e alivia as dores das minhas feridas. A voz de Maria, suave melodia, que traz seu coração cada vez mais no coração de Jesus. As mãos de Maria sobre a alma minha, sua santa bênção, sua proteção para a minha vida. A voz de Maria, as mãos de Maria, seu sorriso doce que me faz cantar. Tu és minha mãe Maria, os olhos de Maria dentro da alma minha, aquece o coração, retira a frieza e perdoar ensina. O amor de Maria, tão doce poesia, dentro do coração sussurra mais e mais o nome de Jesus. O olhar de Maria, dentro da alma minha, tão linda beleza, imensa ternura e a